Alô, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados? Espero que sim, pois na nossa aula de hoje vamos falar de um tema muito bacana, que é fato e opinião. Um acontecimento, pontos de vista diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas o que é ponto de vista? Como assim, ponto de vista? Ponto de vista se refere a uma opinião, pensamento que as pessoas podem ter sobre um determinado assunto, acontecimento, e os pontos de vista podem ser diferentes. Vocês já ouviram alguma coisa relacionada a isso? Às vezes a mamãe fala uma coisa e você fala assim, ai mãe, esse é o seu ponto de vista. Eu sou criança, eu vejo de um jeito diferente. Não é verdade? É sim, tem várias situações que acontece isso. Tem pessoa que olha para o número 6 e fala, é 6. Vira o número 6 de cabeça para baixo, ops, virou 9. Então, algumas coisas dependem muito do ponto de vista, ou seja, da opinião, do jeito que está vendo, né? Então, para começarmos o nosso encontro, vamos ler a história O Lobo Mau e os Três Porquinhos. Mas quem que contou essa história? Vocês já pararam para pensar? Eu sei que vocês vão me questionar, professora. Nós já conhecemos essa história. Sim, tudo bem. Mas essa história que vocês conhecem, quem te contou? A versão de quem? Prestem muita atenção e fique pensando como se você fosse os porquinhos. Faça de conta que você é um dos personagens, tá bom? Vou começar então. Chegando na idade adulta, três porquinhos decidem construir suas casas. A mãe lhes avisa para tomar cuidado com o lobo mau que vive na floresta. Certo? Bem, tudo bem. O primeiro porquinho decidiu construir uma casa de palha. O segundo, uma casa de madeira. E só o terceiro, que é mais precavido, constrói uma casa mais estruturada, feita de tijolos. Vocês conhecem essa história? Uma casa de palha, uma casa de madeira e a terceira casa, uma casa de tijolo. Até aí tudo certo. Será que vai acontecer? O lobo mau aparece e derruba as duas primeiras casas. Com um sopro, vocês se lembram dessa parte? Ele sopra e a casa cai, não é verdade? Os porquinhos correm para a casa de tijolos do irmão. O lobo, percebendo que não conseguirá destruir essa casa com sopro, decide entrar por onde? Pela chaminé. A casa de palha caiu. A casa de madeira caiu. E a casa de tijolo? O lobo conseguiu derrubar, soprando, 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 igual lá naquela história de quando você era pequenininho? Não consegue. O que o lobo fez então? Entrou pela chaminé. Vocês conhecem essa história? Conhecem, né? Tá bom. Debaixo da chaminé, os porquinhos colocam um caldeirão quente. E ao entrar, o lobo se queima e foge, ficando os três porquinhos a salvo. Isso mesmo. Se lembram do final? Mas de quem será essa versão, hein? Quem será que contou essa história? Bom, eu acho que essa história é do lobo, né? A mãe já avisou logo que o lobo era mau, os porquinhos já estavam com medo dele, ele soprou, destruiu uma casa, destruiu outra, saiu correndo. E a casa de tijolo a gente sabe que é bem resistente. Então armaram lá uma arapuca para pegar o lobo, certo? O lobo foi pego? Foi, tadinho, queimou o bumbum e saiu correndo. Esse é o final da história que todo mundo conhece. Mas vocês já pararam para pensar na versão do lobo? Será que o lobo conta? Qual será a versão do lobo? Convido vocês para assistirem uma história agora contada por quem? Pelo lobo. A verdadeira história
dos Três Porquinhos. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos. Ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Lobo, Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos, como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito, e fiquei sem açúcar. Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. E esse vizinho era um porco, e não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então chamei. Porquinho, porquinho, você está aí? E ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo, então inflei e bufei. E soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imaginei o porquinho como se fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei. Senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta. Vai embora, lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinha a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva. Palavra de honra, na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei. Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu?
Cai fora daqui, lobo! Não me amole mais! E venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei, bufei e espirrei de novo. Então, o terceiro porquinho gritou: E a sua velha vovozinha pode ir às favas? Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando. Vocês já conheciam essa versão? Interessante, né? Vocês perceberam que o ponto de vista do lobo e da família dele foi uma? E o ponto de vista, ou seja, a versão do lobo, foi uma totalmente diferente. Mas como será que saiu no jornal? Como será que foi comunicado isso para todo mundo? Como? Como que você ficou sabendo a história dos 3 porquinhos e o lobo? Foi da versão do porquinho ou foi da versão do lobo? Foi da versão dos porquinhos, né? Mas por que isso acontece, professora? Vejam só um jornal que saiu lá naquela época, um jornal bem antigo. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Então, o título do jornal, o próprio título, já chama atenção para quê? Para a história dos porquinhos. E está falando, está afirmando que a história é verdadeira. Outro jornal, gente, lançou uma manchete mais assustadora. Olha só, Lobo Feroz. E aqui nós temos tudo escrito sobre o lobo feroz. Se você pega um jornal e está escrito Lobo Feroz, aí eu já vou ficar com medo, já vou ler a história com medo de quem? Dos porquinhos? Não, eu vou ler a história já com medo do lobo. Olha o título do jornal. A verdadeira história dos 3 porquinhos e o outro título, Lobo Feroz. Mas quais são as diferenças entre essa história e a história dos 3 porquinhos que conhecemos? Vocês prestaram atenção na história? Lá na versão dos 3 porquinhos, eles contaram aquela história que todo mundo conhece, né? Queriam ter suas casinhas, morar sozinho, mas uma casa muito fraquinha, né? A de palha caiu, a de madeira caiu, e no final a casa de tijolo protegeu os 3 porquinhos e o lobo se deu mal, porque acabou queimando o bumbum lá dentro do caldeirão, né? Mas enfim, perderam suas casas, porque o lobo é muito mal, queria comer os porquinhos. E na segunda história, o que o lobo contou? O lobo contou que queria apenas uma xícara de açúcar, coitadinho. Ele não foi lá para comer o porco, ele foi lá para comer, para pedir um pouquinho de açúcar emprestado. Só que ele é um lobo, né? E ele gosta de comer porco, assim como a gente gosta de comer sanduíche, não é verdade? Então, na hora que ele viu aquele porco suculento lá, ele estava com uma fome, então ele resolveu comer o lobo, mas não foi por querer, não é porque ele é mau. Bom, essa é a versão do lobo. É a mesma coisa de a gente ficar se sentindo mal porque comeu um pão de queijo. Pão de queijo é comida, comida de gente. E a comida do lobo é o quê? Ah, a comida do lobo é o porco. Então, na hora que ele chegou lá e viu o porco, ele não, na versão dele, ele não é mau. Ele queria açúcar, coitadinho. Mas, pessoal, o que vocês acharam do ponto de vista do lobo? Será que ele tinha razão? Será que realmente ele é muito malvado, como todos os jornais falaram? Vocês conseguem diferenciar a versão dos porquinhos e a versão do lobo? Cada um falou uma coisa, em quem nós vamos acreditar? Por que os jornalistas acharam que a história de um lobo resfriado, coitadinho, estava doente, pedindo açúcar, não era emocionante? Por que os jornalistas não divulgaram a versão do lobo? Divulgaram só a versão do porquinho, dos porquinhos. Tanto que a gente conhece só a história dos 3 porquinhos, não é verdade? Todo mundo ficou conhecendo, ó, essa história foi passada de geração em geração.
Se o Lobo tivesse escrito a manchete da notícia, como que poderia ser? Se ele fosse o dono do jornal, ou se ele fosse o jornalista e fosse livre para escrever o que ele quisesse. Olha só como seria a manchete. Lobo gripado sai para pedir açúcar e é vítima da armação pelos irmãos porcos. Ai, que absurdo, gente. Lobo tão bonzinho, gripado, coitadinho. Só queria açúcar e caiu na armadilha lá dos porquinhos, acabou se queimando. Vocês ficaram com dó do lobo? Ai, eu fiquei um pouquinho. Mas essa é a versão dele, é o ponto de vista do lobo, certo? Algumas notícias e jornais podem ser tendenciosos, tendo em vista gerar mais empatia em seu público-alvo. Qual será que é o público lá do pessoal, lá da época do lobo? Será que todo mundo acha que o lobo é mau porque o tipo de comida dele é um pouco diferente, digamos? O gosto alimentar dele é diferente dos outros? Ou ele realmente queria apavorar e assustar, falar que o lobo era mau e toma cuidado? Então, gente, será que isso acontece no nosso meio? Hoje em dia, 2022, será que isso acontece na mídia? Depende do público, né? Depende. Então, é sobre isso que nós vamos falar. O ideal, gente, é que haja imparcialidade nesse gênero textual, ou seja, que se noticie apenas os fatos, sem interpretá-los. Quando acontece algo na cidade, no Brasil ou no mundo, o certo é que tenha sido divulgado, que se divulgue o fato. Ó, aconteceu isso, isso e isso. A opinião não importa. Imagina, quando é fato, é o fato real, ó, aconteceu, né? Nós não podemos ver o ponto de vista nem de um, nem do outro. Uma notícia imparcial sobre o acontecimento poderia ser, voltando lá na história dos 3 porquinhos, casas de porcos caem e a polícia apura as responsabilidades. Não precisava do jornalista divulgar nem a história do porquinho, dos porquinhos, e nem a história do lobo. Fala só o que aconteceu, né? Em um gênero textual, fatos, olha só como poderia ser. Casa de porcos caem e a polícia é que vai apurar a responsabilidade. Não se sabe se a culpa era do porquinho ou se a culpa era do lobo que soprou. Aqui nós temos um fato, uma notícia imparcial. Fato é um acontecimento, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, portanto, um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. É uma maneira de pensar. Isso é uma opinião. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso encontro de hoje. E agora eu tenho certeza que vocês vão saber diferenciar o que é um fato, o que é uma opinião. E sempre pesquisem muito, vejam a fonte, se a fonte é segura. Nem tudo que sai nas mídias, na internet, nos jornais impressos, são verídicos. A gente precisa pesquisar para saber se a notícia é fake ou não, né? Então é isso, existem pontos de vista, existem opiniões, existe realmente o fato que aconteceu. E o fato é que eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!